Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso querido e amado pastor Vanderlei. Um filho seu, um servo, obediente, temente ao Senhor, um instrumento em tuas mãos nessa noite para nos abençoar e para edificar as nossas vidas. Que o Senhor venha falar através da vida dele. Sabemos, Pai, o quanto o Senhor já deve ter ministrado em seu coração, ministrado a sua mente. Sabemos que ele já se preparou, mas que nesse momento, Pai, o Senhor esteja usando ele poderosamente, Pai, para que essa palavra venha encontrar morada em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar, em nome de Jesus. E aí, Natal é o quê? Que é Natal? Vamos fazer o barulhinho? Tic, 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 tic. Natal é o nascimento de Jesus, né? Natal é uma das maiores provas de amor de Deus para nós, seres humanos, né? É sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, nessa noite, né? Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer, não precisa abrir não, tá? Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, ele não disse apenas que amava, mas ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter nos dado o seu Filho. E provar que ama uma pessoa é algo muito interessante, né? Eu estava fazendo algumas pesquisas, eu encontrei algumas pessoas que, para provar o amor que tinha por outras, fizeram coisas surreais. Eu até separei uma foto, pode me ajudar a projeção? Vou postar uma foto aqui, eu não sei se você conhece. Você sabe o que é isso? Pastor Fábio já disse que sabia, né? Isso é um templo do Taj Mahal, né? Isso foi interessante. Eu estava lendo um pouco sobre isso, eu fiz algumas anotações, né? Foi um imperador mongol, né, que o construiu para demonstrar à sua falecida esposa o quanto ele amava ela, né? Ele sentia tanto a falta dela e resolveu demonstrar às gerações futuras esse amor que ele tinha por ela, então ele construiu esse templo, né? Ele é feito com mármore transluzente, por isso que ele muda de cor ao decorrer do dia, dependendo do sol. Foram 20 mil trabalhadores, 22 anos e milhões de dólares para que se construísse esse templo. Ele está incluso nas maravilhas, né, numa das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Então ele, para dizer às gerações futuras o quanto ele amava aquela esposa que ele tinha, ele construiu esse templo para que hoje todos soubessem a falta que ela fez para ele e o quanto ele estava disposto a demonstrar o quanto ele amava ela. Então ele está aí numa das 7 maravilhas do mundo moderno. E nós temos uma outra foto também. Esse talvez você conheça, né? Isso aí foi a Rebeca que me ajudou com a IA lá, né? Isso é o Jardim Suspenso, construído na Babilônia pelo rei Nabucodonosor II, porque a sua esposa, ela sentia falta, pastor, do lugar de onde ela vinha vindo para casar com ele, porque era um lugar assim, e ele construiu. E eu estava fazendo uma pesquisa. Até hoje, os engenheiros tentam descobrir como ele conseguiu fazer o sistema de irrigação para que pudesse ter, né, esses coqueiros, essas palmeiras, essas plantas. E isso custou muito caro, muito tempo. Mas, por amar essa pessoa
e por querer expressar esse amor que ele tinha por ela, então ele construiu esse jardim suspenso para que ela não sentisse falta do lugar da onde ela havia vindo. E nós temos também, eu não tenho foto, mas eu separei, um príncipe, né, britânico, Eduardo VI, que ele abriu mão da coroa para casar com uma plebeia, porque o governo local e os seus pais não apoiavam esse casamento, porque ela já estava na segunda separação, então ele abriu mão da coroa para se casar com ela, porque ele a amava. O casamento dele durou 35 anos, ele morreu com 77 anos, e eles foram muito felizes. Pessoas que fizeram coisas surreais para demonstrar para outra o quanto ela era importante para ele. E eu queria ler um texto contigo de uma mulher que ela me impressiona muito na Bíblia. Se encontra em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 em diante. E eu queria tirar algumas lições nesse texto para as nossas vidas. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou os seus pés e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Diz, mestre. Disse ele: 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, porque, por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés. Portanto, digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seu pecado está perdoado. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Esse texto, essa cena, essa narrativa, ela me impressiona muito, porque por 4 vezes nesse texto, por 4 vezes, se você for ler, ela é intitulada como uma pecadora. Quando começa a narrativa, o texto vai dizer, certa mulher daquela cidade. Nem o nome dela foi mencionado.
E por 4 vezes intitularam ela como uma pecadora. E nesse texto aqui, nós poderíamos falar sobre várias coisas. A atitude dela, a atitude de Simão. Nós poderíamos falar da maneira como ela chega aos pés de Jesus, do coração contrito, do sentimento que ela estava sentindo pela vida que ela vivia. Então, as suas lágrimas representavam isso. Soltar os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus era um ato de honraria, porque era difícil isso acontecer com as mulheres daquela época. Geralmente os cabelos estavam presos e ela solta os seus cabelos e começam a enxugar os pés de Jesus. Nós poderíamos falar da grande oferta que ela deu ao derramar aos pés de Jesus aquele encontro. Mas eu queria falar sobre uma atitude dessa mulher nessa noite. Uma atitudezinha dela, que fez com que Jesus dissesse, porque ela muito amou. Ela não amou apenas, pastora, mas Jesus vai dizer, ela muito amou. A atitude dessa mulher ela é muito interessante, porque Simão sabia quem ela era, o fariseu sabia quem ela era, o povo que ali estava sabia quem ela era, Jesus sabia quem ela era, e ela sabia quem ela era. Era um ambiente a qual ela não havia sido convidada, Rafa, porque o povo sabia quem ela não era desejada naquele lugar, ela estava num ambiente onde a sua presença incomodava os outros. Ela estava num ambiente onde, para ela, não era um ambiente propício para que ela fizesse aquilo, mas ela enfrentou isso tudo, pastora. Ela rompeu com as coisas naturais, ela não se importou com aquilo que pensaria ou falaria dela. Para muitos, era apenas um jantar, pastor Luiz, mas para ela, era a última oportunidade da sua vida. Para muitos aqui, era apenas mais uma reunião de comelância. Mas para ela, era o momento mais importante da vida dela. Ela podia ter se encontrado com Jesus em qualquer lugar, mas por que ela escolheu justamente esse, Rafa? Por que ela decidiu entrar, digo eu, de penetra numa festa e fazer o que ela fez na casa desse homem? O que levou ela a fazer isso? O que motivou ela a estar disposta a passar por uma humilhação apenas para estar perto do Mestre? Porque ela muito amou. Porque ela muito amou. Não dá para viver uma vida com Jesus sem ter esse mesmo sentimento e pensamento que ela teve. Não dá para ter uma vida com Jesus sem se arriscar para demonstrar a Ele o quanto nós amamos Ele. Porque nós fazemos isso porque nós amamos. Tem gente que porque ama aluga um helicóptero para pedir a menina em casamento, né, Zaf? Lindo, não é lindo? Por que você fez isso? Porque você ama. Quem ama faz coisas que ninguém acredita. Quem ama está disposto a fazer coisas que as pessoas podem dizer, ele é louco, pastora. Quem ama está disposto a fazer coisas que os outros podem até dizer assim, eu não faria, mas é porque ele não ama. Por amor, a gente faz coisas que só depois a gente vai ver. Que loucura, pastor. Eu estava falando algo, o porquê que eu amo tanto a Jesus. Eu estava falando algo na classe e nós tínhamos um irmão lá, o irmão Wagner, ele é polícia. E ele morava no mesmo ambiente onde eu morava. E eu estava contando que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, nós não podíamos passar de um bairro para o outro. Quem morava, pastor conhece o local, quem morava na Coreia não podia passar para Chatuba, porque senão a coisa ficava feia. Só que, queridos,
tinha um grupo. E aí, depois que eu contei isso, que o Wagner me falou, eu falei, cara, agora eu amo mais Jesus. Agora eu amo mais ele ainda. Tinha um grupo do lado que eu não podia passar, que os caras eram perigosos. Pastor, os caras eram terrível. E eu namorava a Rosana. E eu morava na Coreia, mas eu era apaixonado. E quem é apaixonado faz coisas doidas. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não mato, não roubo, não faço nada, não sou ladrão, vou lá. E eu ia lá no colégio buscar ela. Mas um dia, rapaz, eu entrei na padaria com ela, de bicicleta. E aí ela falou assim, olha quem está passando ali. Eram uns 15, pastor, os caras. E aí eu falei assim, já era. E aí eles vieram na padaria e falaram assim para mim, você mora na Coreia, né? Irmãos, na hora, a cena foi rápida, depois você vai entender isso. Eu saí, sentei na bicicleta, fomos para a casa dela, e o pai dela falou, tu vai embora? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu dormi em cima de um pé de jamelão que tinha na casa dela, com medo deles me acharem. E aí o Wagner falou assim para mim, pastor, esse grupo, em um dia, eles mataram 25 pessoas. Em um dia, eles mataram 25 pessoas. E diante do que o Senhor falou, o Senhor foi o único que conseguiu escapar deles. O Senhor foi o único que conseguiu escapar deles. E aí, muitos anos depois, eu não era crente. 32, soma aí, pastor, 18 para 32. Ramiro que é bom de conta, pastor. Oi? Não, 18 eu tinha, me converti com 32. Quantos anos? 14 anos depois eu aceitei Jesus. Eu não era crente. 14 anos depois eu aceitei Jesus. E um dia eu estou ministrando a palavra no culto no lar em Vila Belga. E aí, irmão, parece que Deus abriu aquele telão na minha frente, naquela cena de novo. E Deus falou assim para mim, eu te salvei porque eu te amo. E porque eu tenho um propósito com a tua vida. Aí parece que foi um déjà vu, pastor. É isso o nome que dá? Parece que naquele momento que eles atravessaram a rua, pastor Ramiro, todo mundo ficou parado. E eu saí andando com ela. E nós montamos numa bicicleta velha que nós tínhamos. E eu acho que eu nunca pedalei tanto como eu pedalei naquele dia. Deus prova todos os dias que Ele te ama. Não importa se você já o aceitou ou não, Ele te ama. Porque Ele provou que me amava, não foi apenas quando Ele deu Jesus para o Natal que nós comemoramos, mas Ele provou que me amava quando Ele guardou a minha vida. Hoje eu tenho 53 anos, querido, de 18 para 53, olha quanto tempo Deus me deu de vida. Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. Precisamos ser recíprocos nesse amor que Deus demonstra para conosco. Essa mulher, ela entrou num ambiente onde ela não era desejada. Ela entrou num ambiente onde a sua presença não era a mais esperada naquele lugar. Mas ela fez, pastora, porque ela entendeu que ela amava. Nós entramos na casa do Senhor. O que nós temos feito para dizer para Deus, Senhor, eu te amo? O que eu e você temos feito para demonstrar para Deus que nós o amamos? Se essas pessoas foram capazes de fazer isso por amor a outras, nós podemos fazer muito mais por amor a Deus. Podemos, querido, nós podemos fazer muito mais por amor a Deus. A questão é que, às vezes, a gente não entende. É porque, às vezes, a gente não compreende esse amor que Deus tem para conosco. E aí, rotulam a gente de tantas coisas, como rotularam essa mulher. Ela é uma pecadora. Você
Quer amar a Deus cheio de defeito, cheio de falha? Ela rompeu com o natural e alcançou o coração do mestre. E aí Jesus disse: porque ela muito me amou. Às vezes a gente acha que a gente é até bonzinho. Às vezes a gente acha que pecamos tão pouco. Mas nessa noite eu quero te dizer, querido, eu quero te dizer nessa noite, faça algo antes que esse ano acabe, para demonstrar a Deus o quanto você o ama. Diga para Jesus nessa noite: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou disposto a fazer, Mateus. Eu estou disposto a fazer para provar o quanto eu também te amo. Parece que amar a Jesus fica em segundo plano na nossa vida. Parece que amar a Jesus é um ato religioso, apenas de nós passarmos pelaquela porta e nos reunirmos nesse lugar, mas amar a Jesus vai além disso. Amar a Jesus é entregar a vida de fato a Ele, para que Ele possa nos guiar do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, para que a gente possa cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Amar a Jesus é estar disposto a abrir mão de sonhos, de projetos, de ideais, para que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Amar a Jesus é isso. É isso que Jesus espera de mim, de você. Ninguém esperava que essa mulher fosse fazer isso. Ninguém esperava que ela fosse ter essa atitude. Talvez nessa noite você passou por aquela porta e ninguém esperava ou espera que você vá fazer algo, mas faça algo nessa noite para demonstrar o quanto você o ama. Não há como dizer eu amo se eu não faço nada, Rafa. Não há para dizer eu amo se eu não quero estar perto, pastor. Não há para dizer eu amo se eu não quero andar junto. Você já viu alguém que namora dizer que ama e não querer andar junto? Não existe. Então, querido, faça algo nessa noite. Assim como Deus provou que te ama, nessa noite faça algo, ainda que seja pequeno. Mas diga para Ele: Senhor, eu também te amo. Eu também estou disposto a demonstrar o meu amor por você. Essa mulher, ela adorou num ambiente onde poucos crentes adorariam. Tem pessoas que chegam na faculdade, o pastor Luiz fala, se esconde. Tem pessoas que chegam em algum ambiente, têm vergonha de dizer que é crente. Tem pessoas que chegam em algum lugar e o pensamento dele é, jamais vou dizer quem eu sou. Essa mulher não. Ela não se importou com os rótulos que deram a ela, é pecadora. Ela é pecadora, ela é pecadora, ela é uma pecadora. Nessa noite, ela conseguiu os seus objetivos. Ela alcançou o coração do mestre. Ela saiu dali perdoada, pastora. Ela saiu dali com o coração assim, pastor, falaram o que quiseram, mas eu saí perdoada. Os meus pecados foram perdoados. Ele me aceitou, todos me julgaram, todos me rejeitaram, ninguém me queria, mas Ele me aceitou. Jesus te aceita, querido. Ah, pastor, eu tenho falhas, eu tenho defeito, eu tenho dificuldade, eu não venci alguns pecados. Jesus te aceita, Jesus te ama. Quando você começar a amar Ele do jeito que Ele te ama, as coisas que te influenciam para o lado errado vão ficando de lado, porque a presença de Jesus vai trazendo luz aonde as trevas. Amar a Jesus é uma decisão minha, Azaf. Amar a Jesus é uma escolha minha. Decidir viver por Ele, pastor, é uma escolha minha. Eu decido isso e Ele me ajuda. O que você fez esse ano que você pudesse dizer,
eu fiz por amor a Jesus. O que é que eu fiz esse ano para que eu possa dizer, fiz porque eu amo a Jesus? Essa mulher, ela entrou num lugar sem ser convidada, pastor Fábio. Sem ser convidada. Ela não entrou apenas na casa, ela foi na sala do banquete onde Jesus estava. Era um local mais reservado. Se ela tivesse pelo menos entrado na casa, pastor, ainda ia, mas ela foi na sala do banquete, porque Jesus estava reclinado na mesa. Vença as suas limitações para provar a Deus que você ama a Ele. Não importa o que vão te rotular, o que vão falar de você, se vão dizer que você é doido por Jesus. Nós cantamos uma canção aqui, é Desejado das Nações, não é isso, pastor? Sou bom nisso. Vamos cantar essa música para Jesus com essa consciência hoje, nessa noite? Eu queria que você se colocasse de pé, tá vendo? Nem demorou. Você pensou que ia ter cantado e ia acabar tarde, ó. Jesus é o maior presente que Deus te deu, querido. Você pode ganhar tantas coisas nessa vida. Você pode ganhar muitos presentes nessa vida. Mas nunca se esqueça que Jesus é o maior presente que Deus te deu. É a maior demonstração de amor de Deus para conosco. Jesus, ele não abandonou um lugar ruim. Jesus, ele estava com o Pai desde a eternidade. Jesus, ele tinha anjos os adorando dia e noite. Ele trocou tudo isso para que naquela cruz eu e você pudéssemos ter um relacionamento com o Pai. Jesus nunca viu a cruz como eu e você às vezes vemos. Às vezes a gente olha para a cruz e vê angústia, dor, sofrimento. Jesus via a cruz como um propósito. O propósito pelo qual Deus me salvaria e salvaria você. A dor e o sofrimento que ele passou não se compara com a alegria quando você diz a ele: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és a razão do meu viver. Jesus, tu és a alegria que transborda no meu coração. Jesus, tu és o consolo para os dias difíceis que eu tenho vivido. Jesus, tu és o amor que eu busquei em tantas coisas, mas só encontrei em você. Ele é o amado das nações. Ele é o amado das nações. Cante para Ele hoje nessa noite. Exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações. Diga para Ele que você deseja. Mais que tudo és amado.
Faça um coral nessa noite com essa canção para Ele. Cante com toda a tua força, querido, nessa noite. Desejado das nações, adorado. Cante mais alto, que é para Ele. Mais que todos, mais que tudo és amado. Vamos fazer um lindo coral nessa noite para dizer o quanto nós amamos Ele. Desejado das nações, adorado. Mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Que tudo és amado, adorado. Querido, essa mulher, ela estava num ambiente onde a sua presença não era desejada. Essa mulher, ela estava num local onde as pessoas estavam julgando ela. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Você está na casa do Pai. Aqui ninguém vai te julgar. Aqui ninguém vai te condenar. Aqui ninguém vai te julgar. Aqui ninguém vai te condenar. Então adore ao Senhor com toda a força do teu coração. Demonstra a Jesus o quanto Ele é importante para você, o quanto Ele é amado da tua alma. Ninguém vai te condenar nesse lugar. Você não está nessa casa que essa mulher estava. Você não está nessa casa que essa mulher estava. Você está na casa do Pai. Você está na casa do seu papai, do seu Abba Pai. Você está na casa do seu Pai. Então adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Diga para Ele, abre a sua boca e diga para Ele: Jesus, eu te amo. Jesus, eu sou apaixonado por você. Jesus, minha alma anseia por ti. Jesus, tu és adorado. Tu és adorado. Tu és adorado, Senhor. Adore Ele nesta noite com toda a força do teu coração. Adore Ele nessa noite porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Adore Ele nessa noite porque Ele pagou um preço para que você estivesse aqui. Adore Ele nessa noite. Ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar. Sua alma tem buscado Ele. Completava a tua presença, eu encontrava em mim. Transformada. Aleluia. Eu te troco por nada. Não troque Jesus por nada, querido. Não troque Jesus pelas iguarias que Satanás tem te oferecido. Hoje é sua morada, a minha
minha alma buscava e nada me completava. A tua presença eu encontrava em mim, minha vida foi transformada. Sua vida foi transformada? Transformada por ti, Sua vida foi transformada? Sua vida foi transformada? Sua vida foi transformada? Se ela foi, é por causa do amor, Mateus. Sua vida foi transformada porque Jesus te ama, Mateus. Sua vida foi transformada porque Jesus te ama. Deus não te tirou daquele lugar para que você fosse um número aqui. Deus tirou daquele lugar porque Ele te ama. Ele tem um propósito com a tua vida. Tu é filho, tu é amado. Durante muitos anos rotularam tanta coisa a teu respeito, mas o Senhor te diz nessa noite: eu te amo, tu és meu, eu te separei, eu te escolhi porque tem um propósito com a tua vida. Você não é obra de um acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você foi convidado. Você está aqui porque você foi atraído pelo amor de Deus. O amor de Deus te atraiu a esse lugar. Deus preparou esse cenário hoje, nessa noite, que não é um cenário como esse de condenação, mas é um cenário de amor, de graça, de misericórdia. É um cenário que Deus preparou para dizer: tu és especial, tu és a menina dos meus olhos. Esse lugar Deus preparou nessa noite para dizer: tu és amado. Você não veio porque te convidaram, você veio porque você foi atraído com cordas de amor a esse lugar. Demonstre a Jesus também que você o ama. Demonstre que você o ama. Demonstre que você o ama. alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim foi em sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. Glória a Deus. Foi transformada. Aleluia. Glória a Deus. Foi transformada. A minha vida foi transformada, Felipe. A minha alma, pastor Luiz. Sabe o que a minha alma buscava? Sentado numa sala, bebendo, fumando cigarro e jogando baralho. Era o que a minha alma buscava. Mas o que ela não sabia é que o mestre também buscava-me. E um dia eu encontrei com ele. Um dia eu recebi um convite para estar numa igreja, pastora. E eu falei: quando o pastor começar a gritar, eu vou, ó. Eu odeio o pastor que grita. Aí minha cunhada falou: vamos embora. Quando eu cheguei, pastor Luiz pregando. Olha, nem a boca dele eu via mexer. Aí quando ele fez o apelo, eu tô lá na frente. Minha cunhada falou: tu sabe o que tu fez? Eu falei: ué, ele chamou, eu vim. Tô aqui até hoje, pastor. Porque a minha alma foi saciada com a presença dele. Porque o vazio que havia em mim, pastora, foi preenchido com a presença dele. Jesus te ama, querido, nunca se esqueça disso. Você pode falhar, você pode errar. Ele vai estar sempre disposto a te perdoar. Ele vai estar sempre disposto a te perdoar. A minha alma hoje se alegra nele, Felipe. Eu encontrei o meu mestre. Eu encontrei o meu salvador. Eu encontrei, pastor Antenóide, a pedra preciosa. Eu encontrei ela. É por isso, querido, que vem lutas, vem guerras, mas eu não desisto. Porque o amor que ele tem por mim é suficiente para que eu continue, pastor Antenóide. Às vezes
vezes você pode ter chegado aqui nessa noite com um vazio na sua alma. Talvez você possa ter entrado aqui nessa noite procurando alegria em tantas coisas, mas deixa eu te dizer, só existe uma alegria que é plena e é a alegria do Senhor. Só há alegria nele. Só há alegria nele. Aleluia. Viva, querido, uma vida intensa com Ele. Viva uma vida de entrega com Ele. Viva uma vida de amor sincero a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero nem mais orar, que eu já estou. Não, eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Querido, é muita alegria quando você pensa: eu podia ter perdido a minha vida naquele dia. Quando o Wagner falou para mim: pastor, o senhor é o único. E mediante o que o Senhor falou, eu sei, o Senhor foi o único que conseguiu se livrar. Deus sabia que eu ia estar aqui, pastor Luiz. Deus sabia que eu ia entregar minha vida a Ele. E Ele sabia que eu ia me esforçar ao máximo para viver uma vida intensa com Ele. Ele sabia que eu ia falhar em alguns momentos, que eu ia errar em alguns momentos, mas Ele sabia que eu nunca iria abandonar Ele. Porque Ele é a minha pedra preciosa, porque Ele é o meu tesouro escondido que eu encontrei. Ele é a alegria da minha alma. Ele é o fôlego que eu respiro. Ele é a paixão que eu almejava durante anos e anos. Eu encontrei o meu mestre. Foi o que essa mulher fez. Ela falou: eu só tenho essa chance. Eu só tenho esse momento. Eu não me importo com o que vão falar de mim. Eu não me importo o que vão pensar de mim. Eu quero chegar aos pés do mestre. Senhor, obrigado. Obrigado porque de fato o seu amor nos constrange. Obrigado porque Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu és a fonte da água viva. Tu és a alegria dos momentos difíceis que nós vivemos. Tu sabes, Senhor, que nós nunca alcançaremos a intensidade do amor que Tu tem por nós. O Senhor sabe disso. Mas o Senhor sabe que nós lutamos com todas as forças para que a Sua imagem não seja apagada da nossa mente, que não seja roubada do nosso coração. Então nessa noite, Pai, eu te peço, Jesus, se alguém entrou por essas portas, Senhor, com um sentimento de rejeição, se alguém entrou por essas portas, Senhor, sendo acusado pelas falhas e os erros que cometeram, Jesus, derrama o Teu amor no coração dessa pessoa, Senhor, que nessa hora ele seja alvo do Seu amor, e que ele sinta a paz que o Senhor ofereceu aos Seus discípulos, a paz que excede todo o entendimento. Ninguém entendeu o que essa pessoa fez, o que essa mulher fez, mas também ninguém entendeu a paz que ela teve no coração ao sair dali, porque essa paz não pode ser roubada pela acusação do inimigo. Essa paz não pode ser roubada pelos títulos que colocam sobre nós, porque ela não vem, Senhor, de fora, do externo, ela é gerada internamente pelo Teu Espírito Santo no nosso coração. Então, Pai, que essa pessoa nessa noite se sinta perdoada e amada, que essa pessoa nessa noite, Senhor, saia daqui como essa mulher saiu desse lugar, com a consciência limpa,
por ter feito aquilo que ela deveria fazer. Jesus, que nessa noite, Senhor, sejamos alcançados por esse amor e que vivemos, Senhor, por Ele. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.